Olá! O Centro de Excelência em Direito inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Alexandre Luiz Ramos, que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em Direito pela mesma universidade e atualmente é ministro do Superior Tribunal do Trabalho. O Dr. Alexandre Luiz Ramos também é professor convidado permanente da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, tem experiência na área do direito com ênfase em direito privado, atuando principalmente nos seguintes temas: dignidade da pessoa humana, teoria da relação de emprego e princípio da proteção ao trabalho. Hoje nós temos um tema muito interessante para debater com o professor Alexandre Ramos. Depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, muitas dúvidas surgiram sobre as novas formas de contrato de trabalho que estão disponíveis para as empresas. Então a nossa discussão hoje vai ser detalhar, debater, entender melhor como essas novas formas de trabalho que foram inseridas na legislação trabalhista, elas podem ser utilizadas pela empresa atualmente, sem que a empresa venha correr algum risco de depois sofrer algum tipo de condenação na esfera da Justiça do Trabalho. Então vamos começar com a primeira pergunta ao nosso convidado, que é entender quais são as novas modalidades de contratos de trabalho que vieram com a reforma trabalhista. Bem, exatamente isso. Tradicionalmente, o que nós tínhamos no direito do trabalho? Que a empresa, quando precisasse de força de trabalho para o desenvolvimento da sua atividade econômica, deveria contratar diretamente os seus trabalhadores e normalmente por o que a gente conhece de um contrato de trabalho padrão, que é aquele contrato que tem uma certa jornada definida em dias certos da semana a partir de uma determinada remuneração. Bem, isso é muito adequado quando a atividade econômica não sofre variação de força de trabalho ou nenhum tipo de sazonalidade nessa atividade. Acontece que o mercado vai se tornando cada vez mais flexível e flutuante, de tal forma que várias atividades econômicas passam a demandar força de trabalho não a partir desse modelo padrão, mas sim a partir do reforço em determinado período do dia ou o reforço em determinados dias da semana. Então, a reforma trabalhista amplia o que a gente tem chamado do cardápio de contratações. Então, se antes a gente tinha basicamente um tipo de contrato, hoje a empresa tem, além do contrato tradicional, padrão, tem uma renovação pela nova lei da reforma trabalhista do contrato a tempo parcial, surge a novidade do contrato intermitente, surge a novidade do teletrabalho, a terceirização e o trabalho temporário acabam tendo também uma redefinição, de tal forma que hoje a empresa tem uma maior diversidade de opções na hora de contratar a sua força de trabalho. O que deve definir para a empresa um modo de contratação é como ela desenvolve a sua atividade econômica e como ela demanda força de trabalho. Então, por exemplo, um restaurante que atua só durante o almoço, de segunda a sexta-feira, ele já deve contratar os seus empregados por jornada fixa, um horário pré-definido e um salário correspondente. Já uma empresa que atua em eventos que acontecem em final de semana, mas não em todos os finais de semana, enfim, ela já não pode contratar força de trabalho nesse modelo, porque senão ela vai ter uma ociosidade muito grande. Então, ela está autorizada, a partir da vigência da lei da reforma trabalhista, a fazer um contrato de trabalho intermitente, que é um contrato de trabalho normal, com carteira assinada, o empregado tem todas as garantias, só que existe esta condição de flutuação da jornada, ou seja, o empregado é contratado, ele não sabe qual vai ser de antemão a jornada que ele vai cumprir, e conforme a demanda da atividade econômica, a empresa o avisa com 3 dias de antecedência para ele comparecer em determinado período que na convocação a empresa deve dizer, e o empregado tem 24 horas para responder se ele vai ou não atender o chamado daquela empresa, porque
presume-se que nenhum empregado vai se vincular exclusivamente a uma empresa por um contrato de trabalho intermitente. Esse é o contrato que atende muito também o trabalhador que já tem um vínculo permanente com jornada plena e vai complementar a sua renda fazendo esses bicos, os freelancers, como nós conhecíamos, em atividades eventuais, ou mesmo aqueles profissionais que atuam exclusivamente nesse tipo de atividade, e aí vão se vincular a vários empregadores, várias empresas, e aí vai compor uma renda mensal equivalente. Uma outra grande novidade, se me permite mencionar, professor Narciso, diz respeito também ao teletrabalho, que já ocorria na prática, né? A gente já tem, com o desenvolvimento tecnológico, vários trabalhadores que atuam nesse segmento e não necessariamente devem atuar dentro do estabelecimento da empresa, que é aquele modelo tradicional de empresa, né? Que todos devem convergir para o mesmo ambiente para que ali desenvolvam o trabalho. Com essas empresas que usam ferramentas de tecnologia da informação e de comunicação, é possível esses trabalhadores desempenharem suas atividades remotamente, ou seja, preponderantemente fora desse ambiente da empresa. Esse modelo de contrato vem, me parece, a regulamentar um tipo de trabalho que já estava acontecendo e que agora passa a ter a chancela da lei, de forma que o trabalhador pode exercer as suas atividades remotamente, seja em casa, que é o que a gente chama de home office, seja em qualquer outro lugar que não seja necessariamente a sede da empresa. Desde que não seja, evidentemente, aquela figura tradicional que já existe na legislação trabalhista do trabalho externo, que é o caso dos vendedores externos, daqueles que fazem entregas internas, enfim. O teletrabalho exige, para que assim seja reconhecido, que o empregado utilize essas ferramentas de tecnologia da informação e de comunicação. Professor, então as empresas elas têm à disposição essas novas modalidades. Nós temos visto, como o senhor bem comentou, na grande imprensa, que empresas muito grandes, né, têm feito demissões, 1.100 funcionários foram demitidos porque a empresa agora vai recontratar dentro de uma nova sistemática, um novo padrão de contrato usando esses mecanismos da reforma trabalhista. É possível a empresa fazer isso? É lícito a empresa fazer uma demissão de 1.100 funcionários e recontratar dentro de um novo modelo de contrato de trabalho? Ou isso não é possível segundo a jurisprudência e a legislação trabalhista? Tudo vai depender do objetivo da empresa quando faz isso. Se a empresa dispensa em massa trabalhadores com o objetivo de contratá-los logo em seguida por uma condição mais precária e numa situação que reduza direitos, isso é constituído como fraude à legislação trabalhista e esses contratos são nulos. Agora, o que a empresa também está autorizada a fazer é dispensar trabalhadores que estão contratados pela contratação padrão e contrate outros trabalhadores, porque aí a fraude vai sempre ser analisada em relação àquele determinado empregado que teve uma condição contratual diminuída pelo novo contrato, mas a empresa pode contratar outro trabalhador por um regime diferente daquele que contratava o empregado dispensado. Agora vamos falar um pouco de terceirização. É muito comum as empresas, depois da reforma trabalhista, começarem a pensar mais fortemente em terceirizar suas atividades com o objetivo de redução de custo operacional. A pergunta é, uma empresa pode licitamente pegar uma equipe que já está trabalhando com ela há alguns anos, conversar com eles e essa equipe constituir uma nova empresa, rescindir o seu contrato para começar a prestar um serviço como terceirizados para essa empresa? Isso é possível ou isso pode se caracterizar uma fraude? Porque nós temos aí, professor Narciso, dois grandes problemas. O primeiro é a falta de comprometimento que a equipe vai ter com os objetivos da empresa. E quem paga mal, a gente sabe disso, acaba pagando duas vezes, porque ele vai pagar a empresa contratada, que vai fornecer esses trabalhadores, cuja produtividade, né, é importante frisar, deve ser avaliada. A gente já tem dados de que o trabalho terceirizado gera um retrabalho maior do que a contratação direta,
E também a empresa continua sendo responsável, ainda que subsidiariamente, mas é responsável por eventuais descumprimentos da empresa empregadora contratada no que tange a obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, né, é importante ter esse cuidado na hora, primeiro, de escolher uma empresa fidedigna e que também preste um bom serviço de forma que ela não tenha ali uma solução que depois gere mais problemas do que visou resolver nesse primeiro momento. É muito frequente, e me parece que é uma oportunidade da gente esclarecer os atores desse setor das empresas de tecnologia, é que é muito comum a contratação por PJ, ou seja, o empregado constitui uma pessoa jurídica e às vezes essa proposta surge do próprio empregado para a empresa, claro, evidentemente com um padrão remuneratório elevado, e a empresa contrata aquele determinado empregado na figura de pessoa jurídica, achando que esta modalidade é contemplada pelo contrato de terceirização, mas não é. A lei, com a reforma trabalhista, que define a terceirização, dá um conceito de terceirização que não exclui essa pejotização direta individual, porque a empresa prestadora da atividade, a prestadora de serviços terceirizados, deve ser de fato uma empresa e não uma eu-presa, que toda a descrição da lei caminha nesse sentido, inclusive vinculando o valor do contrato do capital social da empresa ao número de empregados, deixando claro ali que a empresa prestadora de serviços terceirizados deve ter um número de empregados e, evidentemente, um número que seja superior àquela própria pessoa que exerce a atividade. Então, a empresa é aquela que intermedia trabalhadores para a empresa contratante. Então, muito cuidado nesse aspecto. Eu sei que isso é corrente na atividade de empresas de tecnologia, mas a lei da terceirização, inclusive com o texto da reforma, não contempla de uma forma clara e que dê garantia jurídica, que é o que as empresas buscam, a contratação por pessoa jurídica. Então, nesse caso específico, quando a empresa contrata, tem lá um funcionário muito qualificado e tal, e ele, eu quero prestar serviço como pessoa jurídica, isso não estaria contemplado na espécie de terceirização da reforma trabalhista. Para que isso seja aceito, esse indivíduo que está se propondo a fundar uma pessoa jurídica, ele tem que ter um grupo de empregados, ele tem que ter uma estrutura maior para poder se habilitar, não sozinho. Não pode ser uma sociedade individual para prestar serviço, isso não é possível? Não é possível porque também, professor Narciso, a lei deixa muito claro que a terceirização diz respeito a uma determinada atividade e não é uma terceirização de função. Então, quando se tem uma pessoa que exerce uma determinada função, a gente está falando ali de uma terceirização de função, que a lei não contempla essa modalidade porque ela fala exatamente em terceirização de uma determinada atividade, ou seja, é o que a gente usa como exemplo, é como se fosse um determinado gomo de uma laranja, quer dizer, então a empresa é composta de várias atividades, então quando ela resolve terceirizar determinada atividade, o gomo deve sair inteiro, então ela não pode contratar, quer dizer, ou terceirizar uma determinada função dentro da sua estrutura, isso é o que emerge muito claramente da leitura da nova lei que disciplina a terceirização. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa O Ponto da Questão. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo, faça o seu comentário e dê sugestões. E lembre-se, inscreva-se em nosso canal. Toda semana um vídeo novo trazendo uma novidade para você e você será o primeiro a saber desse vídeo novo. Muito obrigado!